Tema da nossa aula de hoje é sobre os processos de desenvolvimento e aprendizagem de alunos com deficiência visual. Nós estamos vendo na tela uma professora com uma aluna e ela está com uma tábua de comunicação. Não é o braille, é uma tábua específica com materiais, né, de comunicação. Bom, a história do atendimento educacional à pessoa cega é uma preocupação com a educação de cegos no Brasil. Começa com a iniciativa do imperador Dom Pedro II e a influência de um médico da corte chamado Xavier Sigaud para a criação do Instituto Imperial dos Meninos Cegos, Dr. José Francisco. Abaixo nós temos uma foto do Dr. Xavier Sigaud, do lado esquerdo, e ao lado direito, Zé Álvares de Azevedo, que foi o precursor da educação de cegos no Brasil, que era um jovem cego, que vai até a França, e lá ele traz para o Brasil muitas contribuições no campo da área de deficiência visual. Bom, algumas técnicas que foram importadas, por exemplo, da França, foram equipamentos e metodologias profissionais. Aí nós temos uma foto dos primeiros métodos de comunicação para processos de escrita para cegos. Não era ainda o braille, né? Como vocês viram, existem outras formas de contato que utilizam o tato. Então, essa foi a primeira forma, que era uma caixa com letras ampliadas, as letras eram ampliadas. E sobre essa caixa, o aluno escrevia. Só que é uma caixa muito grande, não era prático, mas esse foi o primeiro método que se tentou para a escrita de alunos cegos. Esse método foi desenvolvido na França, na escola de Valentine Roy. Bom, Dom Pedro II, o nosso monarca, né, visionário, ele entendia que a educação deveria estar a serviço da qualidade de vida da pessoa cega. E aí, já no período Império, ele cria o Instituto. E ele fala da questão da importância da centralização do atendimento educacional, da importância da escrita, da leitura para a participação social e também a preparação para o mundo do trabalho. Então, ele considerava, e nós temos uma foto, né, do imperador Dom Pedro II, já uma foto dele idoso, ele está com um terno preto, uma barba bem extensa e um bigode brancos, e abaixo dele está escrito: a cegueira não é mais uma desgraça. Então, ele via que, com educação e trabalho, a cegueira não seria algo determinante para uma vida, né, sem perspectiva e sem futuro. Em relação à questão nós já conversamos em algumas outras aulas sobre a questão do olhar para a pessoa com deficiência. Nós podemos ver que existem paradoxos em relação às atitudes sociais. Então, a pessoa cega, e aí ainda na contemporaneidade, né? Se a gente tinha isso já, né, na época desde Grécia, Roma, depois Idade Média. Se vocês pensarem, nós também temos na contemporaneidade ainda essa visão, esse paradoxo. Não só as pessoas cegas, mas as pessoas com deficiência. Então, o primeiro paradoxo é a atitude social de que a pessoa com deficiência visual, a pessoa pedinte, né? E tem uma foto de uma iconografia bíblica, que é chamada Domingo de Cego, que é o Domingo do Óbolo, onde ela dá as esmolas às pessoas cegas. Então, a gente tem um quadro onde tem uma pessoa com uma bengala improvisada com graveto, cega, com a mão estendida, recebendo moeda, né, de um grupo de homens, né, numa iconografia de um espaço de uma igreja. E aí nós vamos ter alguns quadros ao longo da história que vão retratar a concepção da pessoa cega pedinte. Então, nós temos um quadro de um menino cego, mendigo,
dormindo ao lado do seu cachorro e também com o seu bonezinho, onde ele receberia as moedas. Nós temos um quadro abaixo também, que é um homem já idoso, cabelos grisalhos, cego, com um filho ao lado, um cachorro e também recebendo moedas. Um outro quadro também acima, de um cego, recebendo também moedas. E um quadro já mais atual, mais surrealista, que é uma pessoa, um desenho, né, de uma pessoa com uma tarja azul sobre os olhos, uma caneca e as moedas caindo sobre essa caneca azul, representando também a cegueira, né, enquanto uma condição de mendicância de quem pede. Por outro lado, e aí é o paradoxo, você tem também a visão do cego como o iluminado. Então, nós temos uma foto de um selo russo mostrando um filósofo cego. À direita, Heródoto, cego. Abaixo, o sábio Tiresias, também da mitologia, representando a sapiência da pessoa cega. Então, esse paradoxo entre a total impossibilidade... Até hoje nós vemos essa posição, né? Ou uma posição de relegar, por exemplo, uma pessoa cega a uma total impossibilidade, né? Ele é incapaz, ele não pode desenvolver tal profissão, não tem capacidade, não vai ter certo, não enxerga como. E, por outro lado, mas como é inteligente, mas como nós vamos ver, né, que, na realidade, são os mecanismos compensatórios, né, que todas as pessoas que perdem um órgão dos sentidos vão utilizar os sentidos remanescentes. Então, esse paradoxo, tanto para o bem como para o mal, ele nos impede de nos relacionarmos com a pessoa, enquanto subjetividade. Então, Vygotsky foi um dos primeiros psicólogos. Eu trabalhei com a versão do livro de Vygotsky, a versão Defectologia, foi a versão feita pela editora cubana, a versão para o espanhol, mas ele escreve, o primeiro livro que ele escreve em russo foi na década de 1930. Então, ele vai falar dos aspectos objetivos da perda da visão, né? Muito além do orgânico. Vygotsky foi o primeiro teórico que vai retirar do orgânico e passar para o social a questão das relações entre o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Vamos ver especificamente o que Vygotsky nos fala no livro Defectologia, não é? É um nome estranho, defectologia, mas, na realidade, defectologia significa educação especial, né? O estudo das deficiências. Então, seria um tratado, né, sobre como ele entende não só a educação especial, mas as condições das pessoas com deficiência. Então, ele nos apresenta uma análise histórica sobre a concepção da cegueira, desde a antiguidade, né, até aquele momento histórico. Então, ele vai falar um pouco do que eu já mencionei como os paradoxos, tratava o cego como um ser inválido, indefeso, abandonado, fazendo surgir uma ideia de que o cego se desenvolvia nas forças místicas superiores da alma, o seu meio de acesso ao conhecimento espiritual e a visão no sentido da vista perdida. Bom, ele vai, então, nos pontuar ainda Vygotsky, que foi no século XVIII, com o iluminismo, que vai ser iniciada uma nova era da compreensão da cegueira. Na realidade, não só da cegueira, mas de todos, né, os fenômenos do iluminismo. Ele vai trazer a luz da ciência, da razão, no lugar da mística, né, que era o que dominava. Então, a ciência é posta no lugar, e no lugar do prejuízo, quer dizer, se aceitar como algo ou de possessão, ou uma missão, mas sim como uma experiência e estudo. Então, se iniciam os primeiros estudos em relação às pessoas com deficiência. Então, o grande significado histórico dessa época para o problema, segundo Vygotsky, é a nova compreensão, né? Então, a psicologia possibilita uma nova
compreensão, de oferecer a educação e assistência dos cegos, incorporando-os a uma vida social e abrindo acesso a uma cultura. Ele vai ressaltar também, Vygotsky, os estudos de um outro psicólogo, Adler, que destaca a importância e o papel psicológico do déficit orgânico no processo de desenvolvimento e da formação da personalidade. Quer dizer, uma criança cega, ela não é uma criança em si, é uma criança que se desenvolve, né, com aquela deficiência, fazendo parte da sua subjetividade. Ela não é uma coisa separada, né, da estrutura subjetiva daquela pessoa. Ou mesmo quando a pessoa adquire uma deficiência visual já adultos, aquela perda, ela vai se inserir, né, nos seus processos de subjetivação, não sendo algo separado. Lembrem bem, a gente ainda tem essa percepção de avaliar uma pessoa com deficiência pelo déficit, não pelo contexto, né, da subjetividade, como qualquer outro ser humano. Aí, então, Vygotsky vai nos apontar que se algum órgão, devido a uma deficiência motora, funcional, deixa de cumprir integralmente seu trabalho, então o sistema nervoso central e o aparelho psíquico tentam compensar o funcionamento insuficiente do órgão, criando sobre este, ou sobre a função, uma superestrutura psíquica, que tem que assegurar o funcionamento do organismo, amenizando o ponto defeituoso. Para compreender totalmente as particularidades do cego, devemos descobrir as tendências existentes em sua psicologia, os embriões do futuro. Em essência, estas são as exigências gerais do pensamento dialético na ciência. Para entender completamente algum fenômeno, é necessário examiná-lo em relação com o seu passado e o seu futuro. Então, essa perspectiva do futuro, que é a perspectiva da uma prospectiva, é a introdução que Adler traz na psicologia, e o Vygotsky vai assumir essa perspectiva, denominando de desenvolvimento proximal. Então, quem é o meu aluno hoje? Ele é o meu aluno amanhã. Eu preparo, enquanto professor, as pontes de mediação para que esse aluno possa atravessar, né, como se fosse uma ponte ou como se fosse um andaime, ele até prefere essa metáfora do andaime, para que ele possa ir adquirindo o desenvolvimento proximal, quer dizer, aquilo que ele pode ser. É muito bonita essa concepção, porque ela não vê o passado. Tudo bem importante nós sabermos, né, como é que foi a perda do nosso aluno, sim, mas ele não está preso no passado. O nosso aluno é futuro, né? O nosso aluno é prospecção, o nosso aluno é desenvolvimento proximal. Então, o que eu falo, como nós podemos ser as nossas pontes, né? Organizarmos as pontes para os nossos alunos. Já pensaram? Já pensaram sobre essa concepção? Então, quanto aos valores da diferença entre crianças cegas e videntes, Vygotsky argumenta que nem o próprio mecanismo que põe em movimento as forças do desenvolvimento faz a diferença de princípio entre criança cega e vidente. É o que eu costumo dizer, as crianças simplesmente se desenvolvem. As crianças vão se desenvolver, independente das condições orgânicas com as quais elas nascem. Porque o ser humano é semente, é potência em desenvolvimento. Então, esse é um postulado também muito importante da psicologia e da pedagogia para a criança que possui uma deficiência orgânica. Isso nos permite considerar qualquer infância como uma idade de insegurança, de inferioridade, não é? Porque a criança está em desenvolvimento. E todo desenvolvimento, ele traz os seus aspectos, né, de insegurança, de incertezas. Então, qualquer desenvolvimento, como o desenvolvimento dirigido, a vencer esse estado. A criança, o tempo inteiro, ela está tentando vencer esse estado e passar para um estado acima, mediante a compensação. Deste modo, o ponto final do desenvolvimento é a conquista da posição social. Todo o processo de desenvolvimento são iguais para a criança cega e vidente. Então, todas as crianças têm o desejo de crescer. Todos os seus alunos têm o desejo de crescer. Às vezes, vocês vão encontrar alunos que já passaram por
tantas experiências de fracasso e de sensação de impotência, que parece que eles estão paralisados, né? Porque eles acham que aquilo ali não é para eles aprenderem, eles não vão conseguir aprender, eles não vão conseguir se jogar naquela disciplina, não é para eles, porque muitas vezes eles têm um passado muito cheio de fracassos e muito cheio também de profecias autocumpridoras, às vezes até de outros professores, né? Isso não é para você, se você não sabe. Então, cabe a nós também auxiliarmos ele resgatar esse processo de desenvolvimento. Então, Vygotsky enfatiza o meio social como primordial para o desenvolvimento da pessoa com deficiência visual. Como eu já falei, tendo ênfase nos aspectos prospectivos, a ênfase na educação, no trabalho, como mecanismo de superação da deficiência. Não é só o trabalho no sentido de profissão, mas o trabalho no sentido de se engajar numa proposta que vocês ofereçam a ele, né? Seja uma atividade de sala de aula, seja um projeto que vocês estejam desenvolvendo. Trabalho nesse sentido também. Bom, aí nós vamos ver como é que Guilherme e Berren, eles definem os níveis, né, de visão, tá? Desde o subnormal até um cego total. Vamos, então, ver como é que esse quadro, e aí são as diversas condições dos alunos que nós podemos ter na sala de aula. Por exemplo, o aluno cego total é aquele que tem ausência total de visão ou simples percepção luminosa. O parcial é o que tem o resíduo visual que permite orientação à luz e a percepção de massas, facilitando de forma considerável o deslocamento e apreensão do mundo exterior. É importante nós termos uma noção de como é que os nossos alunos estão em relação ao campo visual, porque às vezes eles vão precisar de estar numa sala de aula num determinado local, onde incida a luz, então eles têm também que conhecer o espaço da sala de aula para ver onde eles se sentem mais confortáveis. O amblíope profundo é o nosso aluno que possui resíduo visual maior do que o parcial, e ele vai permitir definir volumes, perceber cores, a visão de perto útil para leitura escrita com tinta, leitura de grandes manchetes, distingue esquemas, vê mapas. Entretanto, essa possibilidade não lhe permite prosseguir uma escolarização exclusivamente em tinta. É muito interessante, porque mesmo a gente amplia as letras, os mapas, mas ele também vai precisar, né? Ele vai precisar de tinta, quando nós falamos, é o livro, né? O livro é ler um livro, ou escrever, né, sobre uma folha, mas ele vai precisar também utilizar o braille, né? Então, é um aluno que vai se utilizar de recursos tanto do braille como cadernos ampliados. O amblíope propriamente dito vai ter a visão de perto, que permite uma escolarização em tinta com métodos pedagógicos particulares. Então, vejam só, nós temos 4 condições diferenciadas, como eu coloquei, né, uma subjetividade. Eu tenho um aluno com deficiência visual, mas como é essa deficiência visual? Ela é total? Ela é parcial? Quais são as condições que esse aluno precisa para nós organizarmos as adequações para ele? E aí, basicamente, é uma foto de uma estrutura do olho, de frente e como se fosse um corte, né, transversal, mostrando as estruturas do olho. No primeiro desenho, nós temos a íris, a córnea, a pupila, o cristalino, a retina, a mácula e o nervo óptico, né? Porque parte da nossa visão ela é uma visão mecânica, que é com o olho, né, as estruturas do olho, e a outra parte ela é sensorial, quer dizer, é o nervo. Na outra foto, que é uma foto mais interior, a estrutura de um olho interno, que parece mais ou menos a foto como se fosse um carocinho de feijão, né, com as estruturas demonstradas. Do lado esquerdo, nervo óptico, é a ponta do nervo óptico que vai levar lá para o sistema nervoso central as informações. No meio, né, nós temos novamente, né,
o nefrótico passando e chegando até as estruturas exteriores do olho. Então, as estruturas exteriores do olho mandam para, né, os dendritos, as células, as informações. E toda a parte, né, responsável por fotoelétrica, ela vai acontecer na retina. Algumas estruturas do olho nós podemos hoje trocar, né, com as estruturas mais externas, como a córnea, né, o transplante de córnea. Agora já tem também a córnea artificial. Nós temos também a catarata, né, que é o cristalino, né, que é com cristalzinho mesmo, que se faz também a cirurgia, se coloca um cristal sintético, não? E então algumas estruturas do olho podem, né, externas, elas podem, né, ter ou cirurgias de correção, enfim. Agora, a retina, que é o espaço onde tem as células neurológicas, os neurônios diferenciados, né, cones e bastonetes, para fazer a captação, né, da luz, né, da fotoeletricidade, que ainda é um grande desafio. Então, nós temos muitas doenças de retina, as retinoses, que ainda tem sido um desafio, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, a visão é um processo extremamente subjetivo. A gente não pode dizer, mesmo fazendo um exame, o quanto que uma pessoa enxerga. Então, a subjetividade de quem está examinando e de quem é examinado. Então, aí tem uma foto de um homem de costas tampando os olhos e fazendo o seu exame, né, com o Snellen, com a escala de Snellen, que é uma escala que começa com letras ampliadas, aí tem a primeira letra, um A, bastante ampliado, depois o H, C, depois T, N, V, Z, L, O, F, e depois vai diminuindo. Então, o oftalmo ele vai vendo qual a linha, até que linha que a pessoa consegue enxergar. Ele pode ser feito sem um aparelho, assim, né? À medida que a pessoa vai lendo, ele é colocado a mais de 1 metro de distância, e se dá mais ou menos a perspectiva de qual é a acuidade. Você está avaliando a acuidade visual. E hoje, né, você faz esses exames, são feitos com máquinas, né, mais específicas, onde a pessoa vai dizendo, né, se está bom, se não está bom, até poder fazer a prescrição do óculos. Mas é sempre uma subjetividade, né? Vai precisar de quem está sendo examinado falar para o examinador, né, onde está mais confortável a sua forma de enxergar para que um óculos seja prescrito. Bom, então nós vamos ver agora um pouco das alterações na visão e as implicações, né? Então, nós temos a catarata, que ela é bem comum, né? Geralmente ela está associada à idade, mas nós temos também a catarata congênitas. É uma opacidade congênita naquela areazinha que eu mostrei para vocês, que é como se fosse uma lente. Ela pode ser de origem hereditária, né, durante a gestação, como rubéola, galactosemia. Lembra, quando nós estudamos deficiência intelectual, nós falamos também sobre as causas da deficiência intelectual, rubéola né, então, sarampo também, então, que pode afetar a visão, o cristalino. Pode se associar também a outras anomalias congênitas. Então, a pessoa pode apresentar microoftalmia, quer dizer, ver as coisas menores, miopia, visão dupla. O tratamento pode ser realizado farmacologicamente ou cirurgicamente com correção de lentes, ou usando também macrotipos, né? Tipos maiores, iluminação adequada. Mas a catarata congênita, a catarata da senilidade, ela é uma catarata mais fácil, não é, de se corrigir pelo cristalino. Muitas vezes a catarata congênita leva à perda da visão no olho que foi afetado. E ela já é bastante identificada já no nascimento. Bom, vocês devem ter ouvido falar do pintor Monet,
no próximo slide, nós temos duas fotos, né? Um pintor impressionista, né? Os pintores impressionistas, eles pintavam, porque eles se chamavam filósofos da luz, então eles gostavam de pintar a incidência da luz sobre determinado objeto, ou então um espaço. O Monet, ele é um pintor impressionista. Então, esse é um quadro famoso dele, A Ponte Japonesa. Né? O Monet era tão apaixonado por pintura que ele chegou a criar um lago na sua casa chamado de Ninféias, né? Onde ele cultivava as ninféias, que parecem um pouco das nossas Vitórias Régias. São plantas aquáticas que dão flores, né? Flores de diferentes cores. E ele fez uma pontezinha sobre esse lago. Então, ele tem várias pinturas sobre a ponte japonesa, em vários momentos, no inverno, em várias horas do dia, no verão, justamente para estudar a incidência da luz solar. O Monet, o que é curioso? O Monet ele tem catarata, já idoso. Do lado direito, vocês veem um desenho da ponte, né? Está expresso no desenho da ponte japonesa, uma ponte abaixo do lago, com as ninféias de várias cores, bem definidas, né? E, ao lado esquerdo, a ponte japonesa pintada quando o Monet estava com catarata. Então, a gente quase não consegue perceber os detalhes, né? São borrões. A ponte está retratada num verde um pouco mais escuro e borrões onde representavam ali embaixo as plantas. É interessante a gente comparar esses quadros. Eu tive acesso, inclusive, a esse quadro num estudo não de arte, mas de oftalmologia. É aquela área da ciência que eu falo para vocês sempre, antropologia médica, e é interessante porque é a possibilidade, como eu falei, a subjetividade de quem examina é examinado. Então, a gente pode ver como é que o Monet enxerga, né? Enxergava com a catarata. E ele faz a cirurgia e depois ele recupera a visão e ele continua pintando. Né? Então, realmente um gênio, né, da pintura que não se recusa a continuar pintando mesmo diante da possível perda da visão, mas ele chega a recuperar. Quase não vamos encontrar na literatura de Monet esse momento da vida dele que é riquíssimo, é um momento muito rico, onde ele continua pintando, mesmo perdendo a visão, e nos traz também a experiência de um homem perdendo a visão e continuando sensível ao mundo, né? E às percepções das cores do mundo. Uma doença né, que afeta a visão, que também é muito comum, é o astigmatismo, ou a miopia, que é o estado no qual o olho em repouso não pode formar imagem dos objetos distantes sobre a retina. É o caso da hipermetropia, da miopia e o astigmatismo. Essas alterações podem ser corrigidas com lentes. Observe a foto da visão com astigmatismo. Né? Então, é uma foto de uma família na praia, o pai e a mãe de mão dadas com as duas crianças, e que é enxergado tudo de uma forma muito embaçada, né? Como se tivesse suja, lente, alguma coisa nesse sentido. Não é deficiência visual, não é uma alteração na visão, mas é importante que muitas vezes nossos alunos, sobretudo, vocês trabalham com alunos, trabalhamos com alunos com adolescentes, né? Crianças, adolescentes, que não têm o hábito de frequentar oftalmologia e que não tem, muitas vezes, o acesso. Então, se a criança está perdendo a visão, não está conseguindo copiar do quadro, e aí a gente pode suspeitar que ela pode estar com um simples erro de refração, e ir a um oftalmo vai corrigir. E, às vezes, essa criança fica com um fracasso escolar e com algo que pode ser corrigido. Então, é importante, nesse momento, se a gente observa alguma alteração, caminhar para o serviço de orientação educacional da escola, orientação pedagógica, para dar um encaminhamento adequado à família para que possa levar essa criança ou esse adolescente a um exame oftalmológico. Muitas crianças, às vezes, se descobrem cegas de um olho ou de outro olho, num exame já feito numa fase tardia da vida. O ideal seria que todas as crianças de idade escolar, pelo menos uma vez por ano, fossem ao oftalmo para avaliar a visão.
Retinose pigmentar, como eu falei, que é um dos desafios. Do lado esquerdo, vocês têm a imagem de uma retina, né? E aí ela está sendo representada com uma circunferência, é cor de abóbora, com um centro amarelo. O centro amarelo é o local onde o nervo óptico toca, né? Para trazer as informações, e pontos pretos, vários borrões pretos ao redor da retina. Esses borrões pretos, eles são neurônios mortos, né? São por conta da falta de oxigenação. A retinose pigmentar é uma condição onde os neurônios são células que precisam de muito oxigênio para funcionar, e eles não recebem e eles morrem. À direita são as formas como uma pessoa pode enxergar com um quadro de retinose. Então, o primeiro quadro é a figura de uma mulher simulando, né, alguém que está enxergando essa pessoa, esse rosto nessa pessoa, em volta, tudo preto e só um círculo, né, um oval, com a figura. E com uma boa resolução, quer dizer, diferente do astigmatismo, porque a acuidade visual está boa, é o campo visual que a pessoa perde o campo. Então, se chama de visão tubular, porque é como se ele enxergasse por um tubinho. À esquerda tem uma outra foto, já alguns pontos pretos em volta, né? Não chega a ser tubular, e já algumas alterações no centro da figura. Abaixo, uma outra forma de perda também, que pode ser M, né? Quer dizer, metade do campo completamente sem enxergar, outra metade enxergando. Então, você vê a pessoa pela metade. Ou a última forma, que é que você perde o campo visual, então é como se a pessoa enxergasse com uma bola preta no meio, e a parte exterior com boa acuidade. Então, você tem vários tipos, como a retinose pigmentar, o Usher, a Stargardt. A Stargardt é uma condição onde a pessoa enxerga exatamente dessa forma. Um halo preto ao centro e enxergando. Então, a gente pode imaginar o que é um aluno que enxerga dessa forma, que não sabe, ele não sabe como é que as outras pessoas enxergam, ele sabe como ele enxerga. Então, para ele vai tentando se adaptar. Então, comportamentalmente, a gente pode observar, né? Então, uma criança que perde lateralmente, ele não vai enxergar os lados, então ele vai bater nas coisas, né? Ele vai entrar na sala de aula batendo, né? E aí, muitas vezes, você pensa que é um problema comportamental, não é? Ele está ali, ele quer aprontar na sala de aula, e não, ele está, na realidade, ele não consegue se deslocar. Na educação física, ele perde a bola, ela perde a bola, não consegue, passa direto. Por quê? Não consegue acompanhar o campo. Está copiando do quadro, vai perder informação, né? Vai copiar porque ele não consegue enxergar o quadro totalmente. Então, eles vão nos dando dicas, não é? Pelo comportamento, que a gente pode suspeitar de que eles estejam apresentando uma perda visual. A Stargardt, que eu falei, né, que perde a central, aí é uma foto de crianças, né, de crianças com um cachorrinho, e um sol, fundo, e ao centro um borrão preto, uma circunferência preta, como se mostrasse como seria a visão de quem estivesse olhando para essas crianças. A cegueira cortical é aquela que aí não está... Lembra que eu falei do nervo óptico? Então, ele leva a informação para o sistema nervoso central, né? Então, a gente tem uma foto, um desenho de uma pessoa, né, de lado, e mostrando as áreas do cérebro, né? Frontal, temporal, occipital, parietal, área da visão, a área occipital, área atrás, né, do cérebro. Então, essa perda bilateral da visão, por exemplo, a cegueira cortical, como é que ela acontece? Um traumatismo, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico, onde a área da visão ela seja afetada, a pessoa vai estar com o olho perfeito, não vai conseguir enxergar. Uma meningite, por exemplo, uma encefalite,
Um acidente vascular cerebral que afete essa área, né, do sistema nervoso central, a pessoa não vai conseguir enxergar. Então, você chama de deficiência visual cortical, tá? Porque você tem os estímulos, né? Você tem os órgãos, mas eles não reagem, né? Eles não reagem porque eles não têm a área cerebral que vai fazer a captação daqueles estímulos, né, dos órgãos. Então, como é que a gente pode identificar um aluno com deficiência visual? Né? Então, é bastante importante essas dicas, né? Eles podem estar com olhos vermelhos, com secreção entre as pálpebras, pálpebras muito inchadas, olhos molhados, um corrimento, um estrabismo, quer dizer, ele não, ou divergente ou convergente, as pupilas de tamanho desigual, pálpebras caídas, esfrega os olhos com frequência, porque ele esfrega para tentar fixar, né, para tentar uma fixação, né, no que ele está vendo. Fecha ou cobre um dos olhos, né, faz aquele, né, franze a testa, porque ele está demonstrando dificuldade de enxergar, né, com um determinado olho. Um comportamento facial incomum, pisca, franze a testa, ou tipo de distorção facial quando ele estiver lendo. Então, é bem claro, né? A gente pode comportamentalmente ver, né, claramente que esse aluno está apresentando algum problema visual. Né? Incapacidade de localizar, apanhar um objeto pequeno, né? Cair uma borracha no chão, não consegue pegar. Às vezes também esse aluno é tido até como um aluno problema, né? Porque está dando aula e daqui a pouco ele está lá procurando o objeto, porque na realidade ele não consegue, né, enxergar. Sensibilidade à luminosidade. Quanto temos aqueles que precisam de luminosidade, temos outros que a luminosidade fere, né, os olhos, aí precisa estar num local com pouca luz. Dificuldade de leitura, né? Então, quando ele está lendo, ou ele aproxima ou ele afasta. Pode ter dificuldade para realizar um trabalho escrito, sai da pauta, né? Não consegue respeitar a pauta, dificuldade com visão à distância. Se é uma criança, às vezes, não quer ir para o parquinho, então, suspeitar, né? O que está acontecendo? Por que essa criança não quer brincar? Né? O natural são as crianças brincarem, correr. Às vezes o aluno fica um pouco retraído, né, em ambientes mais longos. Por exemplo, professores de educação física, né, são também muito importantes para observar esses comportamentos, né, em espaços mais, né, porque trabalham com espaços mais abertos. Bom, então nós temos aspectos importantes da pedagogia de deficiência visual, né? Segundo o Marino Figueiredo, 1988, orientação à mobilidade ela é uma técnica muito importante para esses alunos, e ela está relacionada com a capacidade de deslocamento, né? O intenção de uma ou outra parte a partir de estímulos internos e externos. Essa capacidade implica e depende do conhecimento do meio, que é a orientação, do domínio de habilidades motoras, mobilidade e do desejo para se mover. Eu vou receber, a escola vai receber um aluno cego. Então, é muito importante, né, que esse aluno ele possa conhecer todos os espaços, né, os pontos, os passos principais da escola, para que ele possa começar a se deslocar com orientação à mobilidade. Então, a gente tem que apresentar a escola. É claro que a cada medida, né, cada hora que esse aluno se desloca mais ele vai formar um mapa mental para o deslocamento dele. Né? Vai chegando a hora, mas como é que ele consegue saber? Sim, porque ele monta o mapa, né? Ele vai fazer um mapa do trânsito dele no espaço. Mas é muito importante esse trabalho. Né? Por isso, assim, a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala dos profissionais de apoio pedagógico, né? Que são os profissionais que vão estar, por exemplo, em relação aos alunos cegos, auxiliando nos processos de orientação à mobilidade, né, no espaço escolar. A tiflotecnologia, na capa rosa, vai definir como conjunto de técnicas, conhecimentos e recursos para proporcionar aos cegos ou deficientes visuais os meios adequados para a sua autonomia pessoal,
plena integração social, educacional e trabalho. Então, vamos ver essas técnicas, não? Bom, uma tecnologia é o próprio sistema Braille, não é? Que ele foi codificado, é um código, não é uma língua, ele é um código. Existem outros códigos para alunos, por exemplo, surdos cegos, né, que são os códigos da DOMA, do Braille. É um código de escrita, né, do sistema de leitura e escrita. E ele é formado, né, na parte de cima, a gente tem um retângulo com células, do lado esquerdo, células numeradas, né, na posição vertical 1, 2, 3, ao lado direito, na posição vertical 4, 5, 6. É o combinatório dessas células. Aí abaixo tem uma foto da reglete, né, onde o cego vai fazer vai funcionar essa célula e o código, né? Um pouquinho o código do lado esquerdo, nós temos aí os códigos. Então, a letra A seria pulsionar a célula 1, que é a primeira célula do lado esquerdo. A letra B, pulsionar a célula 1 e 2. Letra C, funcionar a célula 1 e 4. E daí, né, todo o sistema Braille ele é assim organizado, até as notações de números, letras, notações químicas também, notações da matemática. Vocês devem estar pensando, por exemplo, como é que uma notação, por exemplo, somatório, como é que eu faço a lambda? Para todas, nós temos a Convenção Internacional Braille, que coloca todo o sistema de convenção nos diversos campos de conhecimento. Então, a partir do código Braille, o cego é capaz, né, de escrever sua escrita e também de poder ter acesso à leitura. Aí são os desenhos, né, dos materiais que o cego, as fotos, né, dos materiais que os cegos utilizam, regletes e punções. Do lado esquerdo são as regletes, que vem de régua, né, da régua, né? Porque é como se fosse uma reguinha, e dentro, como vocês estão vendo, várias, né? E eu estou descrevendo, várias pequenas células Braille, e ali dentro, em cada uma delas, o cego vai fazer a escrita, ou da letra, ou do ponto, enfim, ele vai grafar. Do lado direito, são as punções. As punções é como se fossem as canetas dos videntes. Elas têm uma parte superior anatômica, que pode ser feita com plástico ou algum outro material, resina, e ali o cego pega e a ponta é uma ponta mesmo, não um estilete, é com esse estiletezinho que ele vai pressionar o papel para que ele possa, né, realizar a sua escrita. O soroban é um outro também material, né, tecnológico. O soroban ele não é uma invenção para os cegos, né? Quem é da área de matemática sabe muito bem, eles foram inventados, são usados desde os primórdios, né, na China, e também que é um processo de contagem através de, né, a gente tem desde pedras, né? E o soroban na China era chamado taishupan. A gente tem o bolário também, e o soroban, ele, através de um sistema de contas, o cego vai poder realizar a sua contagem nessa tábua com as contas móveis e vários sistemas. É muito interessante que os cegos, né, que aprendem cedo no soroban, eles têm muita facilidade no domínio das funções aritméticas, porque o soroban eles trabalham já com várias, né, não trabalham só na base 10, como as crianças videntes. Então, dá uma
em termos do pensamento, né, aritmético, confere um desenvolvimento do pensamento aritmético. E aí é uma foto, né, dos primeiros serviços, né, de máquinas Braille, porque nós podemos escrever um livro, né, todo fazendo a punção letra por letra, né, com a reglete, mas em 1910, a George Brontë Bain Collection começa a desenvolver o primeiro sistema de stenografia para cegos, onde você vê na foto uma mulher com uma máquina, como se fosse similar a uma máquina de datilografia, realizando a sua primeira escrita em máquina Braille. Então, não mais utilizando punção, mas hoje nós temos as impressoras, né? Hoje nós temos formas, né, de produção também, né, do Braille que não seja artesanalmente, né? Ponto por ponto. Os vários recursos informacionais, né, tiflotecnológicos utilizados por cegos, computadores, software leitores de tela, os scanners, as impressoras Braille, gravadores, calculadoras. Aí nós temos várias fotos. Acima um scanner, esse scanner chamado de book reader, ele lê, né, ele faz uma convenção e faz uma leitura imediata. Ao lado, uma impressora Braille, ao lado, uma calculadora que fala, abaixo uma outra impressora, ao lado, um jovem usando um computador com aumento de tela, à direita dele, uma máquina Braille, tipo uma máquina pessoal, onde a pessoa pode fazer como se fosse uma datilografia em Braille. Abaixo, vocês veem uma aluna e o professor do núcleo, nosso núcleo de educação inclusiva, usando um leitor de tela. À direita, um relógio que fala. Os leitores de tela, eles hoje são fundamentais. Eles têm softwares livres, como o DOTSVox, o NVDA, o Virtual Vision, que são softwares livres que podem ser colocados nos computadores da escola, nos espaços da informática, e dão total acessibilidade para os cegos. Os recursos do Windows também, cada dia estão evoluindo mais, no sentido de que nós podemos mudar um texto, ampliar um texto, ler um PDF, né? Ler o PDF, né? Que antes era um desafio muito grande. Os Windows mais recentes já permitem que os nossos alunos leiam PDF. Então, a cada dia, os recursos da tecnologia, eles estão cumprindo o que a gente chama de Web.3, que é a acessibilidade, né? Acessibilidade também no campo dos recursos informacionais. Nas atividades da vida diária, então, a gente tem muita coisa, né? A gente tem, na parte de cima, a gente tem uma maquininha que é o colorino, ali a pessoa ele identifica a cor e ele fala a cor para a pessoa cega. Tem alguns recursos hoje também que se pode baixar no celular, que já tem esse recurso, né, de reconhecer a cor, reconhecer até um rosto. Um termômetro que fala, então, a pessoa cega ter a possibilidade, né, de aferir a temperatura, um aparelho, né, para aferir pressão, que também fala, óculos que aumentam, lupas, uma caixinha, né, para toda em Braille, para que o cego possa organizar os seus remédios e ter autonomia, um jogo Uno, né, um jogo de carta Uno com toda em Braille, a bola, quem é professor de educação física conhece a bola, né? A bola que é utilizada por cegos, né? A bola ela tem um material interno, né? Então o cego pode ouvir e poder jogar a bola, né? Sabendo a direção para onde ela está indo. Né? Nós temos fitas métricas também em Braille. Então, são
vários verificadores de glicemia também que falam. Então, hoje nós temos, embora nós ainda não temos essa expansão, né? O ideal seria que essa tecnologia pudesse estar nas farmácias, né? Nas lojas de brinquedo, mas, infelizmente, ainda nós precisamos comprar essas tecnologias em locais específicos. Então, nós temos a Fundação Laramara, nós temos também a Fundação Begoto, Dorina Noio, onde esses materiais eles podem ser comprados, né? Então, é importante que a escola saiba disso, né? Para poder comprar. Hoje nós temos verbas que chegam do Ministério da Educação direcionadas diretamente para a acessibilidade, para atender os nossos alunos. Então, é importante vocês saberem que há uma possibilidade, há locais onde pode comprar e equipar um kit de materiais específicos para os alunos de vocês. Então, um pouquinho mostrando a atividade da vida diária, uma pessoa cega utilizando até alguns equipamentos hoje, como a televisão, a televisão também já tem, né, as audiodescrições, geladeiras, fogões, micro-ondas, onde se pode colocar o braille, né, e a pessoa pode ter uma vida diária utilizando esses equipamentos. Aí tem, né, a imagem de uma pessoa com deficiência visual utilizando, aferindo pressão, o fogão, a geladeira, com a possibilidade de ter acessibilidade. Bom, nas adequações curriculares, o que nós podemos fazer? Né? Estabelecer um ambiente redundante em códigos alternativos aos visuais. Códigos orais, TATs, estão na avaliação oral, enfim. Promover habilidades que permitam ao aluno cego funcionar de forma independente. Já falei da orientação e mobilidade. Organizar a sala de aula de maneira que a iluminação seja correta, mas veja só, correta para o aluno. Então, sempre tem que perguntar para ele. Se ele tiver fotofobia, ele não vai poder ter a luz direta incidindo. Se ele precisar de luminosidade, ele precisará da luz. Como vocês viram, cada caso é um caso. Promover a cooperação entre os pares da classe, habilitar espaço suficiente para que os alunos cegos ou com visão reduzida possam utilizar seus recursos da tecnologia assistiva. Adequar a organização interna da sala de aula de todo o espaço educativo. Estruturar tarefas particulares de aprendizagem, né? Nos quais o uso da visão seja prioritário. Então, se ele é prioritário, eu tenho que encontrar outra forma. É um mapa, eu não vou dar aula falando, olha, veja o mapa aqui. Então, eu posso, então, fazer esse mapa tátil, né? Então, como é que eu posso fazer esse mapa tátil? Eu posso fazer de várias formas, né? Eu posso fazer utilizando cartões, eu posso utilizar também barbante, eu vou usar a minha criatividade, né, para poder mostrar àquele aluno, aquele mapa, aquele gráfico, fornecer tarefas alternativas às visuais, avaliar as respostas do aluno diante da atividade proposta, adequar o ritmo de acesso às tarefas de aprendizagem, materiais escolares adequados aos educandos. No caso do cego total, substituir o canal visual pelo auditivo e tátil, relevos, descrições gravadas. Hoje nós temos as máquinas, né, que já fazem impressão em 3D. Né? Então, a gente pode desenvolver um projeto para construir materiais táteis, né, para 3D. Solucionar a necessidade de fornecimento, sistema de acesso ao currículo, seja por meio de auxiliares óticos ou mediante a elaboração de materiais específicos. Suprir a necessidade do professor de apoio, que atenda às necessidades dos alunos. Como eu falei, né, a Lei Brasileira de Inclusão garante o profissional de apoio pedagógico para a orientação à mobilidade, as técnicas de estudo, as organizações de recursos. E, sem dúvida, os professores de salas de recursos, que são os especialistas da educação especial, que vão trabalhar junto com vocês nesse apoio ao plano educacional individualizado. Então, letras grandes no quadro, para alunos com perda visual, baixa visão, utilizar também auxílios à visualização, giz colorido,
desde que a criança se aproxime do quadro, do material que o educador estiver usando, às vezes ele precisa levantar para ir ao quadro, então deixar que ele tenha, né, essa circulação. Ler em voz alta o que está escrito no quadro, preparar materiais que o aluno possa ler com facilidade, como, por exemplo, impressos com letras grandes. Hoje nós temos a facilidade, né? Nós vamos lá, aumentamos a letra, engrossamos a letra. Outros alunos na sala podem ajudar também na preparação. Esses materiais também podem ser produzidos pela ampliação de imagens sobre fotocópias, usando-se fontes de tamanhos grandes nos documentos impressos no computador. Isso é útil para alunos com dificuldade de leitura. Acompanhar a leitura com réguas de ampliação de material didático, né? Nós temos também réguas que ampliam diretamente, então o aluno, né, vai lendo, para além da ampliação que a gente oferece, ele amplia ainda mais. É uma régua que corre, é também um auxiliar também, né, tiflotecnológico. Então, aí são algumas fotos, a gente começa esse trabalho desde quando? Desde que a criança nasce. Então, muito importante estimular a educação infantil, né? Porque aí eles vão chegar lá na etapa do ensino fundamental já com bastante estimulação. Então, são várias fotos com brinquedos, sempre em contrastes fortes, preto e branco. Né? Então, nós temos almofadas em preto e branco, até capinhas de mamadeiras em preto e branco, brinquedinhos, né? A criança gosta muito de brincar, né? Joga e vai encontrar o brinquedinho. Quando a gente joga o brinquedinho, a criança cega não vai conseguir ir atrás do brinquedinho. Então, a gente amarra os brinquedinhos, né, no material, e ali ela pode brincar, explorar brinquedos diferentes, formas, e eles ficam presos por um elástico, então eles ficam perto do campo tátil, né? Porque o campo da visão ele, né, está comprometido. Uma boia, né? Uma boia, olha só que interessante, uma boia pode se transformar, né, bem colorida, num lugar onde a gente pode sentar o bebê ali, fazer estimulação também, prender os objetos. Uma calça jeans, olha só que interessante, uma calça jeans, a gente enche a calça jeans, né, com bastante algodão, fecha as pontas, né, da calça jeans, e ela se transforma numa cadeirinha. É como se fosse um colinho. Ali a gente encaixa a criancinha e prende também um monte de materiais, e é um gostoso espaço para a criança cega brincar e a gente poder estimular a criança na fase da educação precoce. Aí a alfabetização, né? Ela já chegou na alfabetização, aí vai ter materiais tangíveis, o lado esquerdo é um alfabetário, é uma caixinha com as letrinhas em braille, né? E o A, ele vai ter um aviãozinho, o B, uma bola, então ela pega o aviãozinho, assim na cartilinha, quando vocês aprenderam, estava a cartilinha, né, com desenho, então a criança pega, o que a gente chama de uma coisa tangível, então ela pega o avião, associa o A de avião, o B, então no processo de alfabetização é importante. À direita é uma historinha do Lobo Mau, dos Três Porquinhos, e ela está toda passada para preto e branco, aumentada, né, uma foto do lobo. Por quê? Para que a criança possa ter, né, uma visão da imagem, esse tipo de, né, criança, ela se beneficia no contraste preto e branco. Acima, um caderno montado, a gente pode montar um caderno para a criança maior, né, com escrita, né, as linhas maiores, mais largas, para a criança com perda visual poder começar a escrever. E agora, né, chegou lá, né, estamos lá na segunda etapa lá do fundamental, né? E aí a gente pode, por exemplo, na parte de cima, construir um modelo atômico, né, de um átomo de uma determinada substância, todo com bolas de isopor. E ali a criança cega, o aluno cego, ele faz. Verdade. Tem outro brinquedinho muito interessante, aves, anfíbios, mamíferos, répteis, peixes, construído cartões, onde a criança pode simular e sentir como é, né, tocar, né, como é o revestimento da ave, do anfíbio, e para que ela possa perceber a constituição da pele. Um sistema digestório também, todo feito, ampliado, uma célula também, a membrana, o citoplasma, todos feitos de forma diferenciada, um mapa do Brasil feito,
né? As regiões também com várias texturas para que a criança possa entender. Aí ela pode encaixar as regiões e sentir as regiões, e ver a localização no mapa. O neurônio também no alto relevo, né? O sistema, né, reprodutor feminino também ali em alto relevo, muito interessante, né? Que aí a área dos ovários, né, com saquinhos com bolinhas minúsculas de isopor, não é? Para que o aluno, né, entenda, né, como é que é o ovário, a área do útero, o canal, e tudo em alto relevo, né? Todo feito com material adaptado, material que a gente recicla, né? E que muitas vezes os alunos ajudam também a construir. Então, fica uma aula gostosa, prazerosa, boa não só para um aluno com deficiência visual, mas para todos. Bom, na atualidade, né, o que nós temos? Né? Muitas coisas em termos da ciência, né, acontecendo, perspectiva de se criar uma visão artificial, terapias regenerativas, terapias de substituição, né, como eu mostrei para vocês, tem a terapia genética, tudo, né, todo esse conhecimento da área médica, e traz influência também nas abordagens pedagógicas, mas ainda muita necessidade de conhecimentos especiais. A medicina e a pedagogia são campos de conhecimento para a conquista da qualidade de vida da pessoa cega, né? Por isso a importância da interdisciplinaridade, de equipes multiprofissionais, de uma visão holística, né, dessa pessoa, sobretudo um trabalho em rede, né, entre educação, saúde. E aí umas fotos, né, do que a gente tem, as retinas artificiais, implante retiniano, terapias de regeneração. A foto de cima é um implante retiniano na retina, está mostrando a retina e o implante, né, a parte interior e exterior do olho. Nós temos também simulando um tubo, né, mostrando as terapias de regeneração, são as terapias genéticas, onde se estuda a possibilidade de modificar aquele gene, né? Aquele gene que traz aquela deficiência. Tudo muito em estudo, por exemplo, os chips eles estão em vários, né, momentos, né? Mas ainda os modelos que temos já se consegue, por exemplo, que um cego possa perceber o volume levemente alguma identificação, né, de espaços luz e sombra, mas não ainda cores, né? Ainda não se tem nos modelos atualizados ainda essa possibilidade. Então, nós hoje terminamos a nossa aula de deficiência visual. Espero que tenham gostado e até a próxima.